A ciência, sem dúvida, é a nossa melhor ferramenta na busca pela verdade. Só que essa busca tem uns sabotadores, sabe? Uns inimigos ocultos que podem desviar a gente do caminho. Hoje, a gente vai bancar o detetive para desmascarar esses verdadeiros vilões da pesquisa científica. Bora começar essa investigação? Fala a verdade, isso já passou pela sua cabeça, né? Uma hora um estudo diz que café faz bem, no dia seguinte outro diz que faz mal. Essa confusão toda, muitas vezes, não é porque a ciência é indecisa, não. O problema é que existem erros à espreita ali no meio dos dados. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha, em qualquer investigação existem dois tipos de erro. Pensa no erro aleatório como um ruído de fundo. Ele acontece por acaso e dá para diminuir ele com mais gente na pesquisa, com amostras maiores. Mas o nosso foco hoje é o outro tipo, o erro sistemático, mais conhecido como viés. Esse não é aleatório. É uma falha que insiste em acontecer e empurra os resultados sempre para a mesma direção, para longe da verdade. Ele é o verdadeiro vilão da nossa história. Tá, mas o que é exatamente o viés? Bom, é qualquer coisa dentro de um estudo que causa um desvio sistemático da verdade. Pensa nele como um sabotador mesmo, que manipula a evidência e garante que a conclusão já saia meio torta, antes mesmo da análise começar de fato. Vamos então conhecer nosso primeiro sabotador, o viés de seleção. Esse vilão aqui ataca logo no comecinho do processo. A estratégia dele é corromper o estudo garantindo que os grupos que estão sendo comparados, na verdade, não sejam tão comparáveis assim desde o início. O jeito dele agir é basicamente criar uma amostra que não representa a população que o estudo quer entender. Se as pessoas escolhidas para participar são, de alguma forma fundamental, diferentes daquelas que ficaram de fora, qualquer conclusão tirada pode não valer para mais ninguém. Um exemplo clássico disso, que acontece muito em estudos de psicologia, é o tal do viés de voluntário. As pessoas que levantam a mão e falam, "Ei, eu participo da sua pesquisa", não são o retrato fiel da população geral. Elas são diferentes. E essa pequena diferença pode distorcer absolutamente tudo. E é aqui que o problema fica bem claro. Vários estudos já mostraram que os voluntários, em geral, têm um nível de escolaridade mais alto, são mais sociáveis e, olha que interessante, buscam mais aprovação social. Agora pensa, se uma amostra tem principalmente gente com esse perfil, será que os resultados realmente valem para todo mundo? A amostra deixa de ser um espelho da população e vira um retrato bem distorcido? Certo, vamos agora para o nosso segundo vilão, o viés de informação. Se o viés de seleção sabota o quem participa do estudo, este aqui sabota o como. Ele ataca a qualidade e a precisão dos próprios dados que os pesquisadores estão coletando. Esse viés acontece quando as ferramentas de medição estão, digamos, com defeito. Aí não importa se a amostra foi super bem selecionada. Se as informações que a gente coleta delas são erradas ou distorcidas, as conclusões também vão ser. É inevitável. E um viés de informação tem uns truques na manga, viu? Vamos desmascarar aqui 3 dos seus disfarces mais comuns. Aquela vontade de parecer bom, as falhas da nossa própria memória e até a influência, sem querer, dos próprios pesquisadores. Já ouviu uma frase parecida? Pois é, esse é o viés de desejabilidade social em ação. As pessoas têm uma tendência natural a relatar comportamentos que são bem vistos socialmente e a esconder aqueles que não são. Isso acaba criando uma imagem meio maquiada, sabe? Uma imagem falsamente positiva que mascara a realidade dos dados. Outro truque poderoso é o viés de memória. A nossa memória não é um gravador perfeito. Uma pessoa que foi diagnosticada com alguma doença, por exemplo, pode se esforçar muito mais para lembrar de coisas do passado do que uma pessoa saudável. E nesse esforço, ela pode acabar criando uma associação que talvez nem seja real. Não é um erro aleatório, é sistemático. E esse aqui é um dos mais sutis, de verdade. Os próprios pesquisadores, mesmo com as melhores intenções do mundo, podem influenciar os resultados. Se eles têm uma expectativa de que um tratamento funcione, eles podem, de forma inconsciente, acabar interpretando os dados de um jeito um pouco mais favorável para aquele grupo. E, finalmente, chegamos ao vilão mais astuto de todos, o fator de confusão. Ele não ataca a amostra nem os dados diretamente. Não, ele age nas sombras, criando associações falsas que enganam a gente, nos fazendo ver uma relação que, na verdade, não existe. A definição pode parecer um pouco complexa, mas a ideia é bem simples. O fator de confusão é uma variável escondida que está ligada tanto à causa que a gente está estudando quanto ao efeito que a gente está medindo. É essa terceira variável que é a verdadeira responsável pela associação e não aquela que a gente estava investigando. Agora, o mais interessante aqui é como essa imagem mostra essa ideia perfeitamente. Dá uma olhada.
A variável de confusão forma tipo um triângulo com a exposição e o desfecho. Ela cria uma ponte meio ilusória entre os dois. E isso faz parecer que um causa o outro, quando na verdade é ela que está por trás, influenciando os dois ao mesmo tempo. Ok, já identificamos os vilões. Agora a pergunta é: como os bons detetives da ciência lutam contra eles? A boa notícia é que existem, sim, ferramentas e estratégias muito poderosas para proteger a integridade de uma pesquisa. Existem várias armas contra o viés. A randomização, por exemplo, combate o viés de seleção, distribuindo as pessoas nos grupos de forma aleatória. O cegamento, em que nem os participantes nem os pesquisadores sabem quem está recebendo qual tratamento, é perfeito para neutralizar o viés de informação. A padronização garante que os dados sejam sempre coletados da mesma forma. E, por fim, a análise estatística ajuda a identificar e controlar os fatores de confusão. Um bom estudo é todo planejado desde o início para neutralizar esses sabotadores. Então, da próxima vez que aparecer aquela manchete bombástica sobre um novo estudo, a questão não é sair duvidando da ciência, é ler com um olhar um pouco mais crítico. Vale se perguntar: quem eram as pessoas nesse estudo? Como os dados foram coletados? Será que não tinha algum jogador oculto ali que poderia explicar os resultados? Conhecer esses vilões nos torna consumidores de ciência muito mais inteligentes.